Jesus está voltando? Essa narrativa da volta de Jesus é um dos maiores mecanismos de controle psicológico usados pela igreja ao longo da história. Essa ideia explora 3 aspectos centrais da psique humana: o medo, a culpa e a esperança irracional. Quer dizer então que a volta de Jesus é um artifício utilizado pela igreja durante a história para manter as pessoas sob o seu domínio, para controlá-las. E que, para isso, eles utilizam-se de 3 aspectos da psique humana, que seriam o medo, a culpa e a esperança irracional ou utópica. Será que é isso mesmo? Vamos ver então os argumentos desenvolvidos por esta mulher. A promessa da volta de Jesus sempre vem acompanhada de uma ideia de juízo final, punição e castigo eterno. Esse é um gatilho emocional extremamente poderoso porque ativa a parte do cérebro responsável por reações de sobrevivência, o sistema límbico. As religiões sabem que o medo é uma das forças mais paralisantes e, ao mesmo tempo, controladoras. Quando você acredita que pode ser punida eternamente e irreversivelmente, você entra no estado psicológico de submissão. O medo do inferno, da rejeição divina e também do fim dos tempos te impede de questionar ou sair dessa bolha de controle. O primeiro argumento trabalha então com a questão do medo. O primeiro argumento fala que o medo é uma força paralisante extraordinária que impede que a pessoa tenha reação, né? Faz com que a pessoa deixe-se dominar facilmente. Essa é a ideia, e nós vemos isso aí de várias e várias formas. Quando as pessoas que não são cristãs olham para a revelação bíblica da criação e da realidade, porque o que nós temos na Bíblia Sagrada? Nós temos uma descrição de como o universo surgiu, como surgiu a raça humana, qual é o propósito da raça humana e qual é o futuro da raça humana. É isso que a Bíblia declara. Lembrando que a Bíblia ela foi escrita por um período muito grande de tempo, por diversos autores, em realidades e em circunstâncias completamente diferentes e distintas. Então a Bíblia ela não foi, como alguns tentam passar a ideia, não foi um objeto de um grupo específico de pessoas, né, com intuitos dos mais maléficos possíveis, né, que criaram e desenvolveram, né, o que está escrito nas Escrituras. Não. A Bíblia é um conjunto de escritos que foram reunindo-se durante a história, com autores em épocas, locais e circunstâncias completamente diferentes umas das outras. Tá? Agora, uma das coisas que é fato e faz a literatura bíblica ser um livro extraordinário, reconhecidamente, é a perfeita coerência e harmonia que você tem entre a mensagem, né, a despeito de toda essa improbabilidade, né, de você ter alguma coisa coerente, sendo que os livros são livros tão distintos e distantes uns dos outros, mas mesmo assim a Bíblia é extraordinariamente coerente. Nós cremos e entendemos que a Bíblia é um livro divino. É um livro que foi inspirado, inerrante e infalível pelo próprio Deus Criador do universo. E esse Deus Criador do universo nos revelou todas as coisas, ou melhor, todas as coisas que nos interessam, que é pertinente para a nossa realidade. Não que a Bíblia contém tudo o que há para se conter. Ela não se propõe a isso. Ela se propõe a revelar aquilo que Deus entendeu ser necessário, né, para a salvação da humanidade, né, para que a humanidade entendesse qual é a sua origem, qual é o seu propósito e qual é o seu fim, né, para onde que nós estamos indo. E a Bíblia fala da queda humana, a Bíblia fala do pecado original, a Bíblia fala do plano de redenção, que é Deus resolvendo o problema da humanidade. E aí quando nós falamos de condenação e de punição e de inferno, realmente quando você não é um cristão e você não foi regenerado e você não tem qualquer ação do Espírito Santo no seu intelecto, no seu entendimento, essa visão é absurda, né? A percepção de que existe uma punição eterna, ela não faz sentido, partindo do princípio de que nós somos temporalmente tão limitados, né? Por exemplo, o homem não tem como definir ou como compreender o que é eternidade, né? Nós podemos descrever
com base na nossa percepção, mas não temos a mínima possibilidade de compreender o que é a eternidade, porque nós somos limitados demais. Nós vivemos 70, 80, 90 anos, e o que são 70, 80, 90 anos diante da eternidade? Então nós não temos como compreender isso. Então quando nós analisamos que Deus, em sua justiça, irá punir os pecadores eternamente, isso de fato é absurdo. Isso de fato é escandaloso, né? É terrível. Existe um autor chamado John Piper que ele costuma dizer que o perdido, ele só tem duas opções. Ou aceitar e compreender a realidade do inferno, ou negá-la com todas as suas forças. Por quê? Porque é impossível você conduzir a sua vida se você levar em consideração que o inferno é real. É impossível você conduzir a sua vida distante de Deus, distante do caminho da salvação, se você compreender que de fato o inferno é real e existe. Então, quando ela ataca a realidade do inferno, dizendo que isso nada mais é do que um mecanismo que trabalha em cima do medo, isso não é verdade. Ainda que muitas igrejas, por falta de compreensão teológica e falta de compreensão do plano de redenção, exerce sim o terrorismo psicológico em cima das pessoas. Usa o inferno como uma ameaça e um dispositivo de manipulação. Isso é verdade. Por isso que nós enfatizamos que as igrejas precisam ser igrejas genuínas. Os pastores precisam ser pastores genuínos. Os pregadores precisam ser pregadores genuínos, que compreendem a mensagem do Evangelho, compreendem teologicamente o que é a realidade do Evangelho, o plano de redenção. Porque pessoas que não compreendem muito bem isso, e às vezes não são nem muito bem convertidas, quando eles falam isso, eles têm sim uma grande propensão, ou eles podem ter uma inclinação, de usar isso como um meio para causar terror nas pessoas. Tem muitas pessoas que usam isso como meio de causar terror, e aí usam como dispositivo de manipulação. Esta mulher, ela tem um canal e ela faz vídeos, atacando as religiões, atacando a religião. É uma cética, ferrenha. Mas, claro que os céticos, eles vão fazer o quê? Eles vão colher e juntar todos os argumentos que são favoráveis ao seu ceticismo. Então ela vai colher tudo que ela tiver de informações, que ela pode usar isso para justificar a sua cosmovisão. Muitas das coisas que ela utiliza, por exemplo, o medo, a culpa e também a questão da esperança utópica, são coisas que foram relatadas por dissidentes da fé. Muitas pessoas que abandonam a fé cristã, elas utilizam estes argumentos para justificar o seu abandono. Muitas pessoas, de fato, sofreram controle, domínio e repreensão. Eles sofreram com líderes, ditadores, carrascos, líderes sem qualquer afeição amorosa pelos seus rebanhos, líderes terroristas. Muitas pessoas que saíram da fé cristã sofreram, sim, terrorismo psicológico nas igrejas. Eu falei, por que é importante que a igreja seja uma igreja genuína e que os pastores, ao invés de usarem subterfúgios para convencer as pessoas a ficarem ali, pregassem então somente o evangelho tal como ele é? O problema é que muitos desses pastores, eles nem mesmo são convertidos genuinamente. São ferrenhos religiosos, mas eles não são convertidos genuinamente. E eles acabam então praticando coisas terríveis com os membros. Eles acabam praticando de fato e explorando o medo das pessoas. Muitas igrejas pentecostais do passado estão manchadas com essa realidade. Eu conheci muitas pessoas dissidentes de igrejas pentecostais que eles saíram por causa da má conduta dos líderes, e não é nem por escândalos, mas por líderes ditatoriais, terroristas e autoritários.
líderes que valiam-se da sua posição de liderança para disseminar o medo e o terrorismo em cima das pessoas. E o inferno e a condenação do inferno é um desses dispositivos, né? É um dos argumentos utilizados. Agora, o inferno, ele é real não porque foi construído, é uma revelação bíblica. A realidade do inferno está descrita nas Escrituras, está descrita no Novo Testamento. O nosso próprio Salvador Jesus Cristo foi o personagem que mais falou acerca do inferno no Novo Testamento, e também outros textos do Novo Testamento falam da realidade do inferno. O inferno e a condenação eterna é uma realidade. Partindo do princípio que nós entendemos que a Bíblia é a genuína palavra de Deus, nós compreendemos que isso é real. Agora, um cristão, ele é cristão porque ele tem medo de ir para o inferno? Aqui está mais um equívoco das pessoas que não são cristãs e começam a tentar entender o que se passa na cabeça dos cristãos. Tem muita gente que está do lado de fora da igreja, mas que é especialista, né, de como a igreja funciona, né? Não frequenta, apenas colhe relatos e aí cria sua própria imagem do que é a igreja e a realidade da igreja, ou dos cristãos. Um cristão, ele não é cristão porque ele tem medo de ir para o inferno. Na realidade, alguns pregadores até dizem, você não deve ir a Cristo por medo da condenação. Você entende que a condenação é real, porém, há um caminho de salvação que foi determinado pelo próprio Criador. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que eu não preciso ter medo do inferno. Por quê? Porque Cristo proveu aquilo que eu necessito para não ir para lá. E isso é fé tão somente em Cristo Jesus. Mas aí a mulher poderia argumentar, aí está o motivo. Você só acredita que não vai para o inferno porque você faz o que você faz, porque você se mantém dentro de uma igreja. E aqui é outro ponto de equívoco. O cristão genuíno, ele teve uma revelação real da pessoa bendita de Cristo. Ele teve uma percepção real, viva, do sacrifício feito por Cristo. Portanto, para nós cristãos, nós temos um relacionamento com Cristo. E é por isso que nós enfatizamos a necessidade dos convertidos serem convertidos genuínos. Por quê? Porque quando você não tem uma manifestação real e uma percepção real feita e operada pelo Espírito Santo do plano de salvação e de quem é Jesus Cristo, você vai tentar manter-se fiel com base no teu próprio raciocínio, com base nas ferramentas que você mesmo vai utilizar para tentar manter manter a manutenção dessa sua fé, né? Então, eu não tenho um relacionamento real, eu não tenho uma realidade espiritual, mas eu quero permanecer fiel porque eu não quero ir para o inferno. Então isso vai ser de fato muito trabalhoso, muito complexo e muito frustrante. Por quê? Porque você não vai conseguir manter-se fiel como deve ser se Cristo não tiver movido o seu coração de forma extraordinária e você ter então sido regenerado de forma genuína. Então, olha só, para o cristão regenerado, ele conserva uma comunhão real com Cristo. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Portanto, ele está em uma vida transformada e renovada. Nesse contexto, o inferno não é uma ameaça, né? O inferno não é um problema. O inferno não é um medo. O juízo final não é um medo. O juízo final não é uma ameaça. O cristão, ele não teme estas coisas, até porque a própria Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então, o cristão ele não permanece fiel porque ele tem medo de ir para o inferno. E se qualquer uma das pessoas que estão assistindo o vídeo, eles estão na igreja porque têm medo de ir para o inferno, eles ainda não foram tocados de forma genuína pelo Espírito Santo e ainda não foram regenerados. Eles ainda não compreenderam o Evangelho. E precisam sim dessa compreensão. E entra mais uma vez o ponto que eu falei antes. Por que é necessário que as igrejas sejam igrejas genuínas? Porque se não for, as pessoas que ali estarão apenas tentando sempre renovar o próprio convencimento de que aquilo que elas estão ouvindo é verdade. Elas ficam lutando para convencer a si mesmo que aquilo é verdade, porém não há nada de força extraordinária que a faça compreender isso. Então é uma luta da pessoa com ela mesma, é uma luta constante de um autoconvencimento racional. E isso não é fé. Isso não é fé. Então a pessoa que tem medo de ir para o inferno sendo uma cristã genuína, ela ainda não é uma cristã genuína. Ela ainda não compreendeu isso. E aí sim, uma pessoa que compreende o inferno com base nessa perspectiva, ela está sujeita então à manipulação. Ela está sujeita a explorarem o medo que ela tem da condenação e do juízo. Né? Agora, nós temos advertências nas Escrituras, mas essas advertências, elas são sempre direcionadas às pessoas que estão em estado de apostasia, as pessoas que estão adotando um comportamento conflitante com aquilo que elas creem. E elas estão questionando, elas estão tentando negar, e geralmente é porque elas já abraçaram alguma outra coisa que elas estão desejando, e que talvez estão colocando acima até mesmo do seu desejo e da sua relação com Deus. Então, para essas pessoas é conflitante, e aí as advertências são reais, porque o problema da apostasia é um problema real nas Escrituras. A gente não pode considerar todas as pessoas que saíram da igreja como apóstatas. Por quê? Porque o apóstata, ele só é apóstata por ter sido, de fato, uma pessoa iluminada por Deus e regenerada. Somente um regenerado pode apostatar da fé. Agora, uma pessoa que nunca foi cristão de verdade não pode ser considerado um apóstata. Ele pode ser um dissidente de uma igreja X, mas ele nunca foi um cristão genuíno. Depois vem a culpa. A ideia de que ninguém é bom o suficiente para ser salvo cria uma prisão emocional. A culpa é o que faz com que as pessoas aceitem abusos, percam sua autoestima e acreditem que precisam sempre de um intermediário, seja da igreja, pastores, padres, para aliviar essa carga. Psicologicamente, isso leva a um ciclo infinito de autodepreciação, onde você nunca se sente livre ou merecedora de coisas boas na sua vida. O segundo argumento é a questão da culpa. E mais uma vez, pessoas que não são da igreja, explicando como é que funciona a igreja, né, e como é que funciona a mentalidade dos cristãos. Mas, como eu disse, essas ideias não foram tiradas do vento. Esta mulher, ela não inventou estes argumentos. Na verdade, são relatos que ela recebe de pessoas, né, reclamando das experiências que tiveram na igreja. E uma delas, e um dos grandes motivos das pessoas saírem das igrejas e atacar as igrejas, é justamente a questão da culpa. É a questão de você não aceitar o fato de que você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. A culpa, ela pode ser usada para manipular pessoas. Ela pode ser usada para oprimir pessoas. Isso é fato. Agora, o que nós temos que entender é que quando alguém olha para as Escrituras, crê nas Escrituras e é regenerado de forma extraordinária pelo Espírito Santo, essa pessoa ela não sente mais culpa. Ela é livre da culpa. Um membro de congregação, ele não é necessariamente um cristão genuíno. Então tem muitos cristãos que eles se tornam frustrados e sentem-se incapazes. Porque eles não compreendem de fato o que o Evangelho se propõe. Qual é a mensagem do Evangelho? Claro que quando nós lemos as Escrituras e entendemos a ordem cronológica das coisas, nós sabemos que sim,
O homem, ele é incapaz de salvar a si mesmo. O homem caído, ele é uma criatura que está indo em direção à condenação eterna. Porém, Deus estabeleceu um plano de redenção e ofereceu gratuitamente por sua graça a salvação a todos, inclusive num ato extremo de sacrifício, oferecendo-se a si mesmo na pessoa bendita de Cristo como sacrifício perfeito para retirar a culpa da humanidade. O Cordeiro de Deus que tira ou carrega os pecados do mundo. Então a culpa, ela foi cravada com Cristo na cruz, assim como o próprio apóstolo diz. A cédula que nos era contrária, o documento de condenação, as provas e a sentença foram cravadas com Cristo na cruz, de maneira que não há mais condenação para aqueles que tão somente crerem. E essa crença não é somente uma afirmação intelectual de que acredita naquilo ali. A crença, ela é movida pelo próprio Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que estas verdades registradas nas Escrituras sejam vivas e eficazes na mente e no coração de cada cristão. Portanto, as pessoas que não tiveram esta experiência extraordinária de uma conversão genuína, elas serão pessoas que terão que lidar constantemente com a frustração de não conseguirem serem cristãs como devem ser. E a culpa será um flagelo constante aos seus corações. E o que acontece? Duas coisas. Alguns escolhem passar uma vida de martírio dentro das igrejas e outros abandonam a igreja. Outros se cansam desse flagelo constante, dessa constante acusação da própria consciência. Você não é, você não consegue, você não pode, você não faz. Né? Ou melhor, dizendo o contrário, você é um hipócrita, você é um falso, você não é um cristão genuíno, você não é santo. Então olha só, por que nós temos milhares e milhares de pessoas que saem da igreja acusando a igreja de fazer isso? Que a igreja é constituída de pessoas que vivem ali porque são oprimidas pela culpa ou pelo medo. É porque essas pessoas, e muitas delas de fato, estão ali e passam por isso. Essas pessoas ainda não passaram pela experiência da regeneração. Porque a regeneração, ela capacita o ser humano a libertar-se do pecado, libertar-se da concupiscência, que é uma força muito forte que leva a pessoa inevitavelmente ao pecado e ao fracasso. O cristão, quando nós lemos que ele foi liberto do pecado, só é liberto do pecado quem de fato nasceu de novo. É liberto do poder do pecado, de modo a não mais ser escravo dele. Agora, por que pessoas vivem escravizadas pelo pecado mesmo depois da sua conversão? Porque essa conversão não foi uma conversão genuína. Simples assim. E não importa se tem 50 anos de fé. Né? Não importa se tem 50 anos como membro de congregação e até mesmo é presbítero, diácono ou pastor. Essa pessoa não foi genuinamente salva. Por quê? Porque a experiência da regeneração é algo extraordinário que muda o eixo da natureza humana. E uma natureza que era inclinada inevitavelmente, fatalmente ao pecado, ela agora tem poder sobre essa inclinação. Ela tem poder para rejeitar. Agora, por que muitos cristãos são cristãos frustrados e sempre derrotados pelo pecado? Porque estas pessoas não foram de fato regeneradas. E se eventualmente foram regeneradas, elas estão então num caminho de apostasia. Abandonaram a comunhão com Deus, abandonaram essa comunhão íntima e real
com o Espírito Santo, ao ponto de perder a sua ação efetiva. Entristeceram o Espírito Santo, extinguiram o Espírito Santo. E ele não tem mais poder para ir contra as decisões que a pessoa deliberadamente está tomando. Mas a apostasia é real. Se a apostasia é real e você vê Paulo dizendo assim, não apresentei os vossos corpos ao pecado para serem instrumentos de prostituição ou iniquidade, ele está dizendo, ei, a decisão é sua. Você se apresenta para ser servo do Espírito, para a vida, ou você se apresenta para ser servo novamente do pecado para a morte. É uma decisão sua a partir do momento que você foi regenerado. Por isso a manutenção da fé é importante, mas a manutenção da fé de uma pessoa que foi genuinamente regenerada. Caso contrário, você vai ter uma vida conflituosa se você insistir em frequentar a igreja. Vai se tornar insuportável mais cedo ou mais tarde o fato de que você tenta fazer aquilo que a Bíblia exige, mas você não consegue. E aí você se frustra, e aí você tropeça, e você cai novamente. Se você não foi regenerado, você sim será assolado constantemente pela culpa. Agora, o argumento da mulher não é totalmente verídico, porque ela diz que as pessoas estão sempre precisando de algum intermediário. A Bíblia não ensina isso, muito pelo contrário, a Bíblia ensina que na nova aliança não existe mais intermediários. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos. Nós temos Cristo e cada um é convidado a chegar com confiança diante o trono da graça, sem intermediadores. Agora, a igreja não é um intermediador do cristão. A igreja é o sistema de organização estabelecido por Cristo em comunidade. E ali você tem o desenvolvimento da fé, você tem o exercício dos dons, ali você provê o que você precisa prover ao corpo de Cristo e você recebe o que você precisa receber do corpo de Cristo. Mas nós não temos mais intermediadores. Nós não temos que nos submeter a alguém para ter acesso a Deus. Isso é uma falácia, e uma interpretação equivocada do que de fato acontece na igreja. Mas vamos para o terceiro argumento. Além disso, essa ideia também da volta de Jesus funciona como uma espécie de promessa utópica. Para quem está insatisfeito com as suas vidas, frustrados com o sistema, incapazes de criar mudanças concretas, encontram nessa narrativa uma espécie de anestesia psicológica. Em vez de tomarem atitudes para melhorar suas condições, essas pessoas são encorajadas a esperar, a ter fé e a entregar tudo nas mãos de Deus. O resultado é uma massa de pessoas passivas, desmotivadas e presas a expectativas de que um Salvador vai resolver tudo por elas. Então, o terceiro argumento vai falar sobre a esperança utópica, de forma muito caricata. Mais uma vez, alguém que não é da igreja, querendo explicar o que se passa na cabeça das pessoas que são da igreja. O cristão, ele é, então, passivo diante da realidade, de modo que ele, por ter uma esperança de vida eterna, então ele não faz nada, ele não se move, ele não busca mover as suas circunstâncias. Isso não é verdade. Na realidade, a civilização ocidental ela foi extraordinariamente transformada e levada ao ápice aonde chegou, ainda que estejamos em declínio, por causa da fé cristã. Então a fé cristã impulsionou as grandes invenções, os grandes descobrimentos, muitas das tecnologias que surgiram foram impulsionadas por cristãos, vieram de cristãos, até mesmo cientistas cristãos, movidos a avançar, a até mesmo mudar a realidade. Eu acredito que muitas pessoas podem até justificar as circunstâncias com base na esperança da vida eterna. Porém, isso não é um ensinamento bíblico. A Bíblia não ensina passividade em relação à realidade. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina você a lutar, a você se esforçar, a você trabalhar, Agora, nós não podemos ser radicais ao ponto de achar que em todas as circunstâncias é possível mudar a realidade. Não é. Se você pegar cronologicamente, vamos pegar a realidade humana. Nós tivemos aí, há alguns séculos atrás, a realidade muito diferente do que é agora. Hoje nós temos ali um horizonte de possibilidades muito maior do que existia no passado.
muito maior. A expectativa da vida hoje é maior, né? A possibilidade de você manter a saúde física é maior, você tem ali acesso a medicamentos, a tratamentos, a coisas que surgiram para melhorar a vida humana. Então, diante da realidade atual, claro que você não vai ser, e a Bíblia não ensina isso, e as igrejas não ensinam também, a você estagnar, né? Até porque, vamos ser radicais, né? Dentro das igrejas existe, por exemplo, a teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade, tudo que ela não ensina é você ficar inerte, pelo contrário, é você lutar, é você se desenvolver, é você se capacitar, é você buscar com todas as forças, com a bênção de Deus, segundo a interpretação deles, né, alcançar os seus sonhos e os objetivos, e nesses círculos é um constante estímulo a isso. Então, dentro da igreja não existe essa questão da passividade, muito pelo contrário. Agora, a Bíblia ensina o contentamento, seja qual for a circunstância. Paulo mesmo disse, olha, eu sei ser abastado e sei passar por necessidade. E eu aconselho que estejam sempre contentes com as circunstâncias. Por quê? Porque a Bíblia, ela é atemporal. Ela é atemporal. Então, durante períodos da história, cristãos genuínos não tinham muito o que fazer, a não ser passar necessidade. Vamos pegar o período da perseguição de Roma, por exemplo, em que os cristãos, né, desenvolviam a sua fé, exerciam a sua fé nas catacumbas, escondidos, eram perseguidos, suas posses eram roubadas, né, eram retiradas, confiscadas, né, até mesmo a sua vida era tirada. Essas pessoas, elas deveriam entender que a realidade era esta. E não adiantava fazer qualquer tipo de movimento de mudança, porque eles não tinham poder político para isso, somente a perseguição. Essas pessoas morreram debaixo dessa perseguição. Porém, elas plenamente foram cristãs, salvas. E temos o testemunho da alegria dessas pessoas, mesmo diante de circunstâncias tão adversas. Então, não que há um sentimento de passividade, esperando que o Senhor vai resolver todas as coisas. Não, nós temos a confiança no Senhor, que independentemente da situação, nós somos cuidados por Ele. Ele provê aquilo que nós necessitamos e não nos dá nas nossas mãos de forma absolutamente inerte de nossa parte. Nós estamos nos esforçando sempre para fazer aquilo que nós precisamos fazer. E Deus faz a parte dele, tá? Então essa questão da esperança utópica, primeiro, que a volta de Jesus não é uma esperança utópica. Nós temos evidências claras de que Cristo veio a esta terra, viveu, morreu e ressuscitou. Jesus é um personagem histórico. E nós temos as profecias do Antigo Testamento que eram o quê? Promessas de que o Messias viria. E o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Cristo nos dá segurança de que, assim como ele veio, né, assim como houveram promessas da sua vinda, e ele veio efetivamente, ele fez promessas do seu retorno, e ele voltará efetivamente. Poderemos, nos círculos escatológicos, discordar entre de que modo, em que circunstância ou quando isso acontecerá. Mas um fato vivo e real é que, assim como ele veio, ele voltará. Então isso não é uma esperança utópica. E aí entra mais uma questão da caricatura feita por pessoas que não são da igreja do que se passa dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos elementos concretos que substanciam a nossa fé. Elementos concretos. Por exemplo, a vinda de Jesus não é um objeto de fé, é um fato. Ele veio, né? As personagens na Bíblia são personagens reais, não são fábulas, não são histórias. Você tem aí, né, os argumentos históricos comprovando a evidência e a exatidão das Escrituras. Então, isto são fatos. Agora, a fé, ela não existe somente nos fatos, porque a fé também é um elemento que transcende a necessidade de comprovação histórica. Nós temos a comprovação histórica que nos dá substância e maior credibilidade. Porém, nós não dependemos absolutamente da evidência histórica, porque a fé, ela é transcendente à realidade. A fé, ela é um ato de percepção de uma verdade que nem toda ela pode ser palpável, pode ser verificada.
ou pode ser autenticada por elementos reais. Agora, quando a Bíblia fala que a fé é um firme fundamento, nós temos de fato um fundamento histórico, sólido, inquestionável, inabalável. Os acontecimentos registrados nas Escrituras são fatos históricos, eles aconteceram. Ponto. Isso é um fundamento. Agora, partindo desse fundamento, nós saímos da realidade física e adentramos na realidade eterna. Então, as coisas que nós não podemos ver, não podemos verificar, não podemos autenticar, mas nós cremos que são reais, porque as coisas que nós vemos e conseguimos autenticar comprovam essa realidade. Por isso que a espera das coisas que não se veem, mas é a certeza, é uma certeza absoluta daquilo que a gente não vê. É uma certeza. Então, claro que a pessoa que é cética, que não teve a experiência do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na sua vida, vai ver isso como um absurdo, como uma loucura, como algo irracional. E é claro que pessoas que não são cristãs, quando elas tentarem entender, elas vão chegar à conclusão de que é irracional, que não tem lógica, que não tem sentido. E elas vão, pelo fato da sua própria predisposição a negar, elas vão lutar contra isso o máximo possível. Agora, as pessoas que genuinamente foram salvas e genuinamente foram regeneradas, elas não ficaram e não vivem na fé com base no medo, com base na culpa ou com base em uma esperança utópica. Elas creem em algo que é real, vivo, e tão real e vivo que as impulsiona a continuar inabalavelmente na sua fé. E muitas delas ao ponto de entregarem voluntariamente as suas vidas para serem mortas. E eles morreram plenamente convictos daquilo que eles criam. A igreja usa essa narrativa por um simples motivo: controle. Um povo dominado pelo medo, pela culpa e pela esperança de uma solução externa não tem forças para se rebelar, questionar ou exigir mudanças. Essa ideia mantém as pessoas obedientes, dispostas a doarem dinheiro, tempo e energia em instituições que convencem elas que elas vão estar perdidas sem elas. Muitos dissidentes da igreja afirmam isso. Eu quero dizer que muitos com razão. A experiência de muitas pessoas em muitas igrejas foi uma experiência marcada por exploração do medo, da culpa e de promessas vazias. Promessas vazias. Eu quero dizer que se você está numa igreja e você sente que isso está sendo feito, não fique nesta igreja. Não fique nessa igreja. E você que é pregador e pastor, aprenda o que é de fato o evangelho e pregue o evangelho. Agora, isso não significa que nós não vamos alertar as pessoas. Hoje nós temos muitos religiosos e poucos cristãos. Isso é verdade. Na realidade, não é de hoje, né? Jesus mesmo disse que seriam poucos, pouquíssimos, poucos. E se Jesus disse que seriam poucos, nós vamos concordar com Jesus. São poucos cristãos de fato. E a maioria são falsos cristãos, aproveitadores, manipuladores, deturpadores, que usam da fé e dos elementos da fé para os seus mais diferentes objetivos, né? Objetivos escusos, objetivos ilegítimos, né? Tiram proveito da boa fé das pessoas, da boa vontade das pessoas, da ingenuidade das pessoas. Uma das teclas que eu mais bati e costumo bater é que a igreja precisa parar de ser ingênua. Né? A igreja precisa parar de ser ingênua, porque o que mais tem são pastores fracos, derrotados e antibíblicos, que manipulam as escrituras com base no seu próprio interesse pessoal.
pastores desonestos, que não estão nem um pouco interessados em instruir a igreja. Não, eles estão interessados em manipular a igreja e se valer dessa manipulação. Então eles conduzem o rebanho conforme a sua própria vontade e interesse, e não é a vontade de Deus. Não são corações que estão ali para fazer a obra de Deus, levar o evangelho e salvar almas. São corações que estão valendo-se disso, da sua posição privilegiada diante das pessoas e do crédito que muitos fiéis ingênuos dão a estas pessoas. E são esses pastores que geram os dissidentes que dão argumentos para esta mulher. São esses pastores manipuladores que geram cristãos fiéis frustrados, decepcionados e que abandonam. Depois de carregar por muito tempo, ou tentar carregar por muito tempo o fardo que lhes foi imposto. Muitos morrem nessa prisão e nem ao mesmo talvez sejam salvos, porque não lhes foi dado o evangelho. Agora, é claro, não é desculpa, né? Porque ela disse que as pessoas não podem se rebelar ou questionar. Isso é mentira. As pessoas são incentivadas a questionar, a duvidar, né? As pessoas são incentivadas a analisar aquilo que ouvem. Então, quando um pastor se levanta dizendo: ei, você não pode ficar aí pensando muito no que foi falado ou questionando, por que estão atacando irmãos? Não é ataque. Se alguém se levanta e prega a palavra de forma errada, precisa ser corrigido, porque as pessoas que estão ouvindo talvez não tenham essa percepção, estão crendo nisso que foi pregado. E aí, qual vai ser o resultado nas suas vidas? Então, pastores estão ali para preservar as suas ovelhas e não para deixar elas serem manipuladas, né, e conduzidas de forma totalmente errada por pregadores, e não são até mesmo mal intencionados, mas pregadores que não foram instruídos corretamente. Então, quando a gente levanta para questionar e dizer: olha, isso aqui está errado, isso aqui não é certo, né, o que você tem que analisar é se o que nós estamos falando é verdade ou é mentira. Agora, não vá tentar justificar o equívoco com base nesses argumentos fracos, e que são argumentos utilizados por muitos manipuladores. Não, o objetivo não é pregar a verdade, então nós temos que nos incentivar cada vez mais a analisar se o que está sendo pregado é a verdade. E quando não for, tem que dizer: olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Caso contrário, essas pessoas vão continuar falando o que estão falando. Vocês são manipuladores, vocês são mentirosos, né? Olha o que vocês estão fazendo ou deixando que se faça no seio da igreja de vocês. Porque no final das contas, meu querido, os líderes terão que prestar contas diante de Deus. Essa multidão de pessoas frustradas, que não foram regeneradas. Por quê? Porque o evangelho não foi pregado de forma genuína. Quem vai prestar conta pelo sangue dessas pessoas? Pela alma dessas pessoas? Será que Deus vai cobrar desses líderes? Então, antes de ridicularizar essa mulher, nós temos que analisar se o que ela está falando tem ou não base em fatos. E como eu disse mais de uma vez, sim, os argumentos dela não foram tirados da cabeça dela. Muitas pessoas saem da igreja por causa disso. E justificam o fato de terem saído por causa disso, porque foram manipuladas, porque foram oprimidas, porque sofreram manipulação e opressão, sofreram assédio espiritual por pastores ditadores, autoritários. E aí? Como é que fica no final das contas?